Dois, um. No ar. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores. Estamos aqui no nosso primeiro Hangout do ano e com uma presença muito ansiada por muito tempo que eu queria fazer um Hangout com o Ponder, nosso querido Luiz Felipe Ponder. Ponder, muito boa noite. E aí, como é que você vai com esse cachimbo impoluto aí, rapaz? Boa noite, Lobão. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Para mim também é um prazer. A gente nunca conseguia fazer as agendas baterem. Acho que isso é um bom presságio para esse ano. Poxa, isso não é pouca coisa para o ano de 2016. É uma responsabilidade, né? Vou contar, hein? Agora, você hoje sugeriu uma coisa que eu achei muito interessante, duas coisas. Que esse Hangout tenha um início e um final estipulado, porque eu acredito que isso vai valorizar mais o nosso foco da nossa conversa e a pauta em si. Assuntos que nós vamos poder desenvolver com mais profundidade, com mais nitidez. E eu achei excelente a escolha desses assuntos. O primeiro seria a esquerda como problema de caráter. E vamos começar com isso, que eu acho que nós temos muita coisa a dizer. Nós estávamos aqui falando no início, antes de começar no nosso prólogo aqui, antes de entrar no ar, exatamente a esquerda com problema de caráter. E eu estou lendo um livro do filho do Vargas Llosa, com mais dois caras, e um livro já antigo, de 96, que é o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Conta assim, a patogênese, sabe, do que é da esquerda na América Latina, desde a sua história, seus fundamentos, seus grandes personagens, os caudilhos. Que impera, né, o intelectualoide, desde a Abertas da América Latina, como a grande bíblia do perfeito idiota latino-americano. E ele coloca justamente certos parâmetros que parecem-nos assim, bastante claros ser um desvio de conduta ou até uma patologia, porque é óbvio que para você se permitir se enquadrar dentro daqueles padrões, basicamente você tem que abrir mão do bom senso e de certas da simetria de proporções, da assimetria de percepção, porque há uma assimetria de percepção, né? Eu acho que é um ponto pacífico no homem de esquerda, porque a avaliação é sempre assimétrica, né? Ele enxerga coisas de lados, não enxerga as coisas do lado dele, ou enxerga a coisa do lado dele, não enxerga as coisas. Isso é uma coisa que faz parte de toda a cenografia do idiota, ou do esquerdista, no caso, né? Então eu queria que você, ainda mais você que é um homem que além de ser filósofo, você também entende profundamente psiquiatria, o que você acha realmente sobre, de uma maneira séria, sem sermos muito irônicos, porque é uma situação muito... Eu acho muito irritante, na verdade, conviver com essa repetição de padrão. O que você acha de tudo isso? Eu acho o seguinte, Lobão, desde o final do século XVIII, né, a gente tem um filósofo muito importante que você conhece, chamado Edmund Burke, que ele já tinha levantado a questão, ali não havia essa oposição entre esquerda e direita, ele estava se referindo àquilo que acabou se constituindo na tradição chamada de esquerda, que é então os jacobinos, a Revolução Francesa e tal. Ele já tinha apontado esse problema de que na nossa linguagem da esquerda hoje seria muito feita de sofistas, como ele fala. Ele dá várias características e uma delas é de sofista. Se você pega autores do século XX, um autor bastante importante chamado Russell Kirk, né, o americano, já no século XX, ele diz de uma forma muito clara que antes do problema político enquanto tal, veio um problema de caráter. No nosso mundo contemporâneo, aqui no Brasil e tal, Lobão, uma coisa que me chamou sempre a atenção, quando eu era ainda aluno da medicina, isso em 79, no Congresso de Reconstrução da UNE, eu era aluno da Universidade Federal da Bahia,
e em 79 a UFBA, como se fala na Bahia, sediou o Congresso de Reconstrução da UNE, inclusive tinha alguns dos luminares que hoje estão aí no PT e outros há séculos. E eu participei, teve uma longa greve na universidade naquela época, e eu percebia que havia sempre uma manipulação da Assembleia, um esvaziamento da Assembleia, e como eu já era um cara ocupado, porque eu já, logo eu ia virar pai, então eu já tinha uma noção bem real da realidade, a redundância aqui é proposital. Então, o primeiro problema de caráter que eu percebia é essa coisa de falar muito coisas como justiça, igualdade, e na prática política do movimento estudantil, e não acho que mudou muito, sempre foi truculento, mentiroso, sempre impediu que os colegas tivessem opiniões diferentes das deles, e essa prática eles faziam na Assembleia. E eu briguei muitas vezes na época, porque eu tinha que ir embora, eu tinha que trabalhar, assim como outros colegas que estávamos na faculdade, mas já dávamos plantão, a gente tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, se virava, e eles ficavam esvaziando, discutindo a discussão, como se fala, debatendo o debate, para que no final só tivessem eles presentes, né? Então, outra coisa que eu acho importante nessa classificação de que o problema da esquerda é um problema moral, de caráter, normalmente as pessoas de esquerda elas acham que o humanismo compreendido como um conjunto de disciplinas e de práticas preocupadas com tornar a vida um pouco menos ruim do que ela já é, certo? Se preocupar com o ser humano, com a condição de vida dele e tal. A esquerda acabou querendo posando de que ela, na realidade, é a fundadora do humanismo, ela é a única visão humanista de mundo, são as únicas pessoas preocupadas com a redução, digamos assim, a algum grau do sofrimento, e isso faz com que as pessoas de esquerda, elas assumam que elas são melhores. Eu acho que esse é um problema bem forte. É verdade. Eles falam com você, você pode ver isso, por exemplo, no nosso prefeito, aqui em São Paulo, e tem certeza absoluta que ele é uma espécie, assim, sei lá, de Moisés, Jesus, né? Alguém que entende melhor nós mesmos do que nós mesmos, sabe? Uma espécie, assim, de Santo Agostinho fora do lugar, assim, falando de Deus. Então, essa questão específica, Lobão, eu diria que eu acho que é o core, o coração da coisa. O convívio com pessoas de esquerdas na faculdade, na imprensa ou em qualquer que seja o lugar, fica muito claro que eles acham que eles são uma espécie de clero salvador. Eu acho que é pior do que o próprio clero da Idade Média, porque pelo menos o clero da tradição cristã sempre teve a noção do pecado, que eu acho uma noção super importante para a construção. Eles não têm essa noção de autocrítica, né? Eles não têm arrependimento nenhum, né? Eles não têm autocrítica, eles não têm arrependimento, eles colocam toda a dinâmica do sofrimento e dos problemas humanos do lado de fora deles, certo? Eles identificam isso numa classe de pessoas ou num processo econômico, seja lá no que for, eles identificam isso. Agora, o que me chama a atenção, e eu acho que é importante isso, é como isso tem um impacto na formação na escola de ensino médio. Os alunos chegam cada vez mais esquerdinhas na universidade. É claro que eu estou falando de um certo nível de classe média alta, tá? Porque quando você tem menos grana, você tem que ganhar vida, então você não pode ficar posando de esquerdinha. Tá? Veja o perfil do movimento Passe Livre, é um perfil saído de escolas típicas de classe média alta paulistana, da zona oeste de São Paulo. Né? Então, eu acredito que a esquerda, inclusive, tem um problema de caráter hoje, que é uma espécie de fetiche, né? Em que esse fetiche é difundido para os alunos da escola do ensino médio, os alunos, as disciplinas de humanas, eles já estão lá com 15, 16 anos, e esse grande mito que foi criado de que os jovens tinham que mudar o mundo, que os jovens, na realidade, entendem o mundo do futuro, que os jovens são responsáveis pela mudança. Então, são meninos e meninas que, na realidade, não têm noção de como é a realidade, não pagam contas, não são responsáveis por coisa nenhuma, só por passar nas disciplinas de história, geografia, português, redação, sei lá o que, matemática. E esses professores ficam enchendo a cabeça desses meninos, fazendo com que eles se
se sintam aqueles que vão mudar o mundo, aí faz com que meninos de 25 anos achem que entendem de transporte público, como no caso do movimento Passe Livre, que tem criado esses problemas todos, né? E essa coisa de designar um peso assim de valoração da atuação da juventude, ela vem desde acho que da Revolução Comunista de 17, né? A juventude comunista, depois a juventude nazista, a juventude fascista, a juventude, né? A juventude, porque é uma massa de manobra também, né? São pessoas entusiasmadas, com muitos hormônios explodindo e altamente manipuláveis, né? Sem muito bom senso. Então, eu acho que é uma facção doar à juventude, designar a juventude um poder, que na verdade é um poder de fantoche, né? Na verdade, eu acho que os professores são uma espécie de cafetinagem da benevolência, né? A benevolência fica assim, o grande fator diferencial, né? Nós temos a benevolência do mundo, nós queremos todo o bem da humanidade, por isso somos seres superiores. E cafetinam esse sentimento abstrato e monopolizado, difundindo isso para essa juventude, né? Eu acho que a imagem é bastante feliz, cafetinagem da benevolência. Você pega pessoas que, na realidade, têm um baixo ainda envolvimento com o concreto da realidade e, como você bem dizia, cheio de hormônios, e faz com que, e eu não tenho nenhuma dúvida que muitos desses professores o fazem, inclusive para seduzir alunas e alunos, né, de todas as formas imagináveis, e com isso eles passam a ideia de que eles são a encarnação do bem. Isso, né? Por isso que eu escrevi um livro em 2010 chamado Contra o Mundo Melhor, porque, como uma grande ironia, né, o livro, no sentido de que eu convivo com professores, né, que alguns deles acabam virando professor porque não fizeram outra coisa, alguns deles acham que vão virar, sei lá, Freud, Marx, Foucault, indo para a faculdade de filosofia, ciências humanas, sociais, sei lá o quê, e acaba dando aula, não gosta de dar aula, certo? Então, por exemplo, eu desconfio muito de professor que fala, tem uma frase muito boa do Edmund Burke, que é se referindo aos jacobinos, dizendo que aquele tipo de gente é o Rousseau, né, que é o grande canalha dessa história toda na filosofia, se referindo a ele, dizendo aquele tipo de gente que ama a humanidade e detesta seus semelhantes. Né? Isso, exatamente. Professores que vivem falando da educação do cidadão, normalmente é aquele que ama o cidadão e detesta o aluno. Quer dizer, ele fala mal do aluno pelas costas, ele reclama o tempo inteiro, ele não tem saco de dar aula, inclusive por isso que é melhor ficar pregando, falando de como o aluno deve ir para a rua, porque até que na aula de história, matemática e geografia, você precisa se envolver com o processo. Agora, o Eric Voegelin também ele fala sobre um livro sobre o gnosticismo, né, no sentido de justamente ter esse tipo de tipo humano de querer mudar o mundo, né, de querer um mundo melhor, de estar revoltado com a obra de Deus, que Deus não fez nada de direito, que o mundo cruel. E aí eu acho que junta-se esse tipo de querer melhorar o mundo com um certo narcisismo, né, de ter uma convicção sombria de que pode dominar essa sabedoria justiça, vamos dizer assim. E eu acho que aí forma uma equação terrível, né, desse narcisismo com essa vontade de mudar o mundo, e que, na verdade, é um João sem bracismo, né, porque você precisa de ter um certo cinismo consigo próprio, uma certa desonestidade consigo próprio para poder acreditar numa utopia, né? Porque eu sempre digo que a utopia, na verdade, é como você querer enxergar uma bicicleta ergométrica como um meio de transporte, né? Porque é uma coisa que é inexequível, né? Então, o que é o inexequível? Nós somos pelas utopias, já é uma certa atitude dodói, né? Eu acho que tem isso, o narcisismo com a vontade de mudar o mundo. Você teria como elaborar isso de uma maneira mais aprofundada? Eu começaria
Lobão, pelo que você falou, quando você citou Eric Voegelin, a coisa do gnosticismo, né, como ele trabalha o conceito de gnosticismo, eu acho que isso significa um fenômeno que foi a passagem da política para o lugar da graça. Né? Se você olhar a história da filosofia, da teologia, a história do Ocidente, grosso modo, que é que eu conheço um pouco mais, esperava-se a redenção da dimensão divina. Esperava-se a redenção, porque a gente pode chamar, grosso modo, do conteúdo do conhecimento teológico. Né? A graça, como a gente fala em teologia no cristianismo, ela é aquela que redime e reconstrói um mundo que está, de alguma forma, em agonia por conta do comportamento humano e tal. O que aconteceu a partir do final do século XVIII para cá, e isso é uma coisa que eu discuto bastante, é que a política tomou o lugar da graça. No momento que a política tomou o lugar da graça, os reformadores políticos, como muitos dos que a gente conhece por aí, eles passaram a pregar evangelhos que, na realidade, eles são o clero, e na realidade eles que vão ganhar com isso, mas eles se tornaram, é isso que o Voegelin chama do gnosticismo, quer dizer, eles acreditam que eles têm uma espécie de iluminação, né? O Marx é um caso típico disso daí, né? Ele tem uma espécie de iluminação. O Burke também usa aquela imagem das teorias de gabinete, né? Para descrever pessoas que nas suas salas, no seu gabinete, acham que entenderam o cosmos, entenderam o mundo, entenderam como funciona o ser humano e eles sabem exatamente como se deve fazer para que esse ser humano funcione. Isso é muito presente, por exemplo, em pessoas com mentalidade de reforma urbana muito radical. Ele começa a esculhambar a cidade inteira, porque ele tem na cabeça a ideia de que a cidade deve ser daquele jeito, as pessoas devem passear daquela forma, naqueles horários e naqueles lugares. Só como exemplo, né, de uma efeméride que a gente conhece. Então, esse processo do gnosticismo, esse processo, e quando você chega no narcisismo, né, aí eu acho que tem uma dimensão psicanalítica importante, que é uma espécie de gozo de si mesmo. Por isso que eu tenho a impressão que a política, ela, além de ter tomado o lugar da graça, ela se transformou num grande processo masturbatório, no sentido de ideias. Né? Toda essa construção que vem do Rousseau passa pelo Marx, inclusive passa por autores como Foucault, que é um completo, me parece um completo delírio, a ideia de que, na realidade, os revolucionários são os presos, os criminosos, toda aquela história que a gente conhece. Então, eu tenho a impressão, às vezes, que isso é uma espécie assim, de masturbação coletiva, onde o mestre guru gnóstico, na linguagem do Voegelin, prega dentro da sala de aula, os jovens ficam acompanhando isso, aquele delírio, se sentindo parte de um exército que vai, na realidade, carregar a história pelas mãos, né, a transformação cósmica e social pelas mãos, e no final das contas, assim, o que acontece ali, não há, na realidade, um coito no sentido sexual, mas há uma masturbação onde, na realidade, você goza em cima do nada. Tem mais um autor, Lobão, dentro dessa questão, que eu acho que é bastante útil para entender, seja o gnosticismo do Voegelin, seja a ideia da passagem da política ao lugar da graça, que é o Thomas Sowell. Thomas Sowell, o grande Thomas Sowell. Claro, do Intelectuais de Sociedade, vivo e tal, intelectual americano, quando ele fala, uma ideia, na realidade, que ele traz já do Adam Smith, de que ele usa a expressão ungidos, né? Para isso que a gente está falando aqui, os ungidos, que esses intelectuais ou professores e tal, eles se acham ungidos no sentido de que eles conhecem, entendem e têm um conhecimento maior do que a humanidade inteira. É por isso que muitas vezes eu digo que uma das falhas de caráter dessa moçada é porque, no fundo, eles detestam pessoas reais e detestam o povo, enquanto realidade concreta. Né? Detestam o povo, detestam pessoas de carne e sangue, detestam pessoas que suam. Eles gostam, na realidade, como ungidos que são, porque eles acreditam que, no fundo, as pessoas não sabem nada. Olha, isso que você falou, eu vou colocar como um ponto de pauta para a gente depois falar sobre os artistas e falar sobre a MPB como uma questão de uma espécie de falso absoluto, como vemos de Milos de Dois Braços, que é justamente o aperfeiçoamento da arte popular enquanto melhoramento de uma coisa abjeta proveniente do povo.
Agora, eu queria muito ainda pegar nessa coisa do ungido que você falou, e sobre a ausência de transcendência, ou a amputação da transcendência, como o Nelson Rodrigues falava que o ateu é um amputado transcendental, e colocasse esse aspecto dentro dessa grande masturbação, que eu falo que o esquerdista é um campeão mundial de punheta de pau mole, porque justamente essa masturbação que não leva a nada, que é um índice de tônus vital muito baixo, e que o delírio advém de uma situação muito rasteira, muito pedestre, onde que eu acho que o narcisismo encontra respaldo justamente nas almas mais rasteiras, porque ele fica delirantemente a um falso encalço dessas pessoas, por justamente, de maneira bastante desonesta, trasladarem a graça para a política, que é um terreno rasteiro onde é que eles podem atuar de uma maneira masturbatória, evidentemente, mas que um delírio que acaba compensando, porque eles estão nesse delírio já há séculos, né? E não conseguem também concatenar o óbvio, que aquilo não vai funcionar e não vai dar em lugar nenhum com uma bicicleta ergométrica. Você não acha que a transcendência, com o próprio Dostoiévski, né, descrevendo os demônios, o niilismo, eu estava no outro dia vendo o Punk, e estava achando isso muito engraçado, mas o niilismo, ou também a amputação da graça ou da transcendência, ele ajudou muito esse movimento florescer, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, a obra do Dostoiévski, ela deixa isso bem claro em vários momentos, né? Demônios, o próprio Ivan Karamazov, do Irmãos Karamazov, que ele dizia que era o maior personagem que ele criou, porque tem aquele autor Chesterton, que a gente gosta muito, né? Que costumava dizer que não tem nenhum problema você virar ateu, o problema é que normalmente os ateus começam a acreditar em qualquer bobagem. Então, acreditar na história, na natureza, e eu costumo dizer acreditar em si mesmo, porque só um mau caráter acha que pode acreditar em si mesmo. Nesse sentido, eu falava. E todo ateu é um crente do nada, né? O ateu é um crente do nada, porque ele subscreve com uma certeza improvável uma coisa que nenhuma pessoa de bom senso pode prescrever, né? Sim, mas o pior ainda é que ele não sustenta nem a crença no nada, porque ele começa a acreditar em um monte de bobagem. E aí, no caso, essa masturbação política a qual você se refere, a qual você se referia antes, entra nesse lugar aí. Quer dizer, eu começo a acreditar na história, eu começo a acreditar na minha capacidade, minha pessoal capacidade de fazer com que essa história ande, e eu acho que a transcendência... ela funciona, antes de tudo, como espécie de controle de qualidade da arrogância. Certo? Maravilha. Ela é o controle de qualidade da arrogância, quer dizer, porque a transcendência funciona como... E aí ela é objetivamente isso, porque o conceito de objetividade em filosofia significa que uma coisa resiste a você, ela é um objectum, ela está ali e ela resiste a você. Né? No momento que a transcendência desaparece, inclusive do pensamento, né? Uma das coisas que sempre me encantou na teologia, e eu falo da teologia clássica, porque a teologia de hoje é, em grande parte, uma porcaria, porque ela, na realidade, está presa nessa mesma lógica da política como evangelho, certo? Mas uma coisa que sempre me encantou e eu leio bastante mística, é um tema dentro da teologia que mais me interessa, são os relatos místicos. É impressionante como pensar a transcendência e pensar Deus fortalece o intelecto. Né? Fortalece o intelecto justamente porque você, digamos, você está tentando dar conta de algo que a priori não é passível de dar conta, mas à medida que você tenta dar conta, você pensa melhor. Então, Deus deixa as pessoas mais inteligentes, do ponto de vista do pensamento. Você sabe que você tem uma outra coisa que tem obrigatoriamente ser muito superior a você, e isso te dá também uma debreada, né? Isso mesmo, que todo mundo precisa, né? Porque senão a gente pisa na jaca. Quer dizer... Você vira o próprio, né?
Porque, assim, uma coisa que me encanta também na tradição teológica da transcendência é essa referência à natureza humana, justamente isso que falta, me parece, na política como teologia, a noção de humildade, né? A virtude da humildade, ela me parece essencial para qualquer pessoa que tente, de alguma forma, compreender o que está acontecendo à sua volta. E um dos pecados da política como teologia é porque não há humildade na reflexão política. E basta ver essas pessoas que acham que estão salvando o mundo, que eu acho, todo mundo que está salvando o mundo e se acha super legal por isso, eu acho melhor que ele fique andando de bike só. Porque pelo menos só está andando de bike, preocupado com alface, com a alimentação dele, né? Mas quando ele resolve ir para ação, o quê? Vai saber, eu fico pensando quando você falou andando de bike, eu pensei, mas eu já vi várias criaturas andando de bike imbuídas da convicção plena de que por estar andando de bike já estão transformando um mundo melhor. Não tenha dúvida, né? Assim, e uma vez eu escrevi, não sei que texto que foi, talvez um livro, eu escrevi que eu chamei a pessoa que dava uma vez um livro, eu acho que foi num livro meu, às vezes eu esqueço onde eu escrevi as coisas, mas eu me referi a esse movimento de ciclistas como Playboy Lights. Sim, exatamente, né? Playboys corretos, né? Assim, tipo, na linha, né? Um jornalista, numa entrevista, não lembro mais qual, nem qual veículo, me indagou como uma coisa checando, assim, mas, peraí, por que você chamou quem anda de bike de Playboy Light? Eu não tenho nada contra bicicleta, acho ótimo. Se eu pudesse ir de bicicleta até meu trabalho, eu era capaz de ir, acho ótimo. Não é essa a questão. Eu andava de bicicleta no Rio, mas era plausível andar de bicicleta lá. Aqui não é, aqui em São Paulo é uma forçação de barra. Então, mas tem essa coisa da bicicleta como um statement moral, né? É isso que você se referia. Isso que é insuportável, você perceber na rua, pela indumentária, pela maneira de se posicionar, pela maneira de olhar, encarar as viaturas motorizadas, né, de se apossar do asfalto indevidamente, porque com aqueles com monóxido de carbono, com as ladeiras, sabe, é totalmente inadequada aquela presença dali, e é uma forçação de barra que somente uma e outra infraestrutura, se tivesse passarelas suspensas, algo que não tem, poderia ser alguma coisa execuível. Quando não há, aquilo ali é uma coisa que é uma forçação de barra, fica uma coisa afetada. É como você presenciar um cara falando de forma afetada, com maneirismos, ou com gestos exagerados, é a mesma coisa irritante, você fala assim, pô, mas que coisa desagradável. Então aquela figura, aquele biker que você vê na rua, ele causa a sensação de afetação, porque é uma coisa inadequada, né? Forçar uma barra, uma coisa que não, naquele exato momento, naquela topografia, no momento que nós temos aqui em São Paulo, é uma coisa absurda, né? Fora de propósito. Sobre essa coisa do statement moral de quem anda de bike, tem várias outras formas de statement moral, né? Quem faz alimentação orgânica. Veja, de novo, você pode muito bem comer comida orgânica. A nossa discussão aqui, na realidade, é a associação dessas práticas ao statement moral. Esse é o problema. Como prática de evangelização, e não como sociedade, né? E uma coisa que eu acho que voltando ao tema da transcendência que você tinha colocado, que eu acho que a teologia ela perdeu muito, é algo que faz parte da tradição cristã muito antiga, que é uma consciência que é o seguinte: quanto mais perto você se acha do bem, mais longe você está. Quanto mais longe você sabe que está do bem, na realidade, maior chance você tem de estar mais perto do que pensa. Essa sacada em que na tradição cristã se associa a Deus, por exemplo, mais perto de Deus, mais longe de Deus, e quando você vai conhecer um pouco a teologia da santidade, né, a reflexão sobre santidade aparece, que faz muito falta hoje. A teologia, eu costumo dizer que você não precisa de nenhum ateu para parar de acreditar em qualquer coisa. Basta ler alguns teólogos, basta ouvir alguns teólogos falarem e tal, né? Eu acho que você faz uma crítica à classe artística muito parecida, né? Eu já vi você falando disso, que é um olhar assim, muito parecido
com o que eu faço normalmente com os intelectuais e professores e tal. Então, essa sacada da distância, né? Quer dizer, quanto mais eu sei que estou distante de ser qualquer coisa parecida com o bem, maior chance eu tenho de estar mais perto do que eu penso. E hoje a chave é o contrário, quer dizer, se associa a ideia de marketing do bem, né? A ideia de que, pelo contrário, eu devo falar da minha virtude, eu devo ter consciência da minha virtude, e aí eu acho que é o narcisismo de volta, porque na realidade o narcisismo é o miserável do afeto, né? O narcisista é alguém que não consegue sustentar ninguém. Na realidade, ele é um sanguessuga. Eu percebi agora uma imagem muito clara, que na verdade o bem que você fala e que eu percebo como tal, ele vem num pacote, hoje em dia, de facilitações, em que o miserável existencial, ele compra esse pacote, é muito acessível para você adquirir a carapaça do bem, e ao adquirir esse carapaça, juntando essa miséria existencial, nasce o narcisismo do cara, assim, mas pô, eu sou sensacional, olha só, eu não sou porra nenhuma, estou aqui cagando goma de bem, do benevolente, né? Então, eu acho que o narcisismo vem justamente num lampejo de uma infeliz combinação do miserável existencial adquirindo um pacote de benesses, de benevolências cafetinadas. A gente sabe que, historicamente, tanto o fascismo quanto o marxismo se alimentou muito de pessoas muito fracas, miseráveis, não estou falando materialmente, mas miseráveis no sentido moral, né? Isso é uma coisa que até o cinema já mostrou várias vezes, como na história do fascismo e do comunismo, os líderes, os gurus, eles se alimentavam justamente das pessoas mais frágeis, que tinham mais dificuldade de estabelecer vínculo com os outros, de ter alguma experiência de autoestima, né? Minimamente, digamos assim, minimamente construída. Agora, sabe de uma coisa, Lobão? Eu queria escutar de você um pouco também esse paralelo da crítica que você faz à classe artística, porque eu não sou da classe artística, certo? Mas eu tenho a impressão, não, é fato, né, de que se existem ungidos no mundo intelectual, também existem ungidos no mundo artístico, não? Exatamente, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu parto de uma autocrítica e vejo que eu sofri, sabe, Pondé, sobre essa coisa do ungido, e de perceber que nós temos um cacuete emocional, cultural, de ungir determinados... Primeiro, a MPB, enquanto sigla, ela virou uma quimera do que é superior. Nós achamos que a MPB é a coisa mais superior que o brasileiro produziu culturalmente. Então, os papas da MPB são os ungidos, que é o Chico, o Caetano, o Gil. Então, você percebe uma coisa, eu como músico, eu percebo assim, eu faço rock, porque eu estudei violão clássico, eu estudo música de todos os tipos, renascentista, eu adoro tocar bar, adoro tocar chacone, adoro tocar Vila Lobos, Garoto, João Pernambuco, enfim, principalmente as música brasileira antes dos anos 50. E música renascentista, música barroca, música espanhola, adoro música espanhola, flamenca. Então eu tenho um arcabouço interessante. Escolhi o rock por uma questão de potência e sempre por achar que a guitarra é uma espécie de inveja do falo norte-americano, que as pessoas têm um fetiche com esse instrumento. E nós temos o ungido tocando o violão, né, que é uma coisa despotencializada, sem tônus vital, e a MPB, que ela foi criada pelos burocratas do ISEB, do Corbusier, e foi um aperfeiçoamento como falso absoluto, uma Vênus de Milos de dois braços, da popularização da música, que é justamente aquele cara da classe média que tem nojinho do polvarel e faz entre aspas, aperfeiçoamento estético da música para mostrar que isso é o povo. Aí você tem isso muito claro, por exemplo, no Edu Lobo, tem Jangada no Mar, hoje tem Arrastão, o Paneguinho na estrada já começa a apanhar, o Belguri, você tem toda essa incorporação, não somente da visão do popular,
mas principalmente, antes disso, do aperfeiçoamento estético através de um nojinho, né? Eu acho que por isso que torna a música tão kitsch, no meu entender, e tão sem tonos, porque eu, desde criança, minha mãe falava, você vai ter cabeça, e minha mãe tinha essa coisa, ela gostava do Médici e do Chico Buarque. O Chico Buarque era ensinado nas aulas de moral e cívica. Eu sempre falava assim, ela não distinguia a beleza dos olhos verdes de Chico Buarque para os olhos azuis do Médici. Era a mesma coisa. O Chico era incapaz de causar nenhum susto a nenhuma senhora de classe média que era torcedora da Arena, você está entendendo? Então eu ficava desconfiado desses caras, porque eu, na minha santa adolescência, eu gostava de rock and roll, Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin, gosto dessas coisas até hoje. E eu vejo isso exatamente, mas agora sofri uma pressão muito grande. Pós-pubermente falando, quando eu chegava no colégio, sempre tinha um professor que dizia, bom, agora vocês são adultos, vamos escutar a MPB, Luiz Gonzaga Júnior, esses caras todos que eu achava um tédio, mas eu me forçava com síndrome de dignidade intelectual, recusei muitas coisas de rock, com esse mesmo, eu entrei nessa parada, sabe? Por isso que eu entendo. Então eu vejo várias pessoas chegarem para mim e dizer, puxa, Lobão, quando eu era adolescente eu ouvia suas músicas. Eu acho que todo jovem brasileiro, pelo menos da classe média, sofre esse tipo de síndrome. Você ouve coisas normais, como Led Zeppelin, como Mutantes, Black Sabbath, Raul Seixas, daqui a pouco entra no colegial, aí começa a ter um professorzinho comunista, e começa a ouvir Chico Buarque, do Lobo, Chico, Caetano, que são um porre, sabe? E as pessoas ficam falando, puxa, mas o Chico... Eu falo assim, olha, o Chico... Ele chupou um monte de coisas do Noel Rosa, do Garoto. Eu aprendi a tocar violão através do Garoto, que é a matriz de tudo isso. Ele tem uma formação reacionária, porque eu penso assim, como um garoto com 22, 23 anos, pô, cheio de energia, vai fazer a banda? Eu acho que tem uma coisa errada com um cara desse. Eu assisti Calabar e achei lamentável. Eu assisti a Ópera do Malandro, achei aquilo... Meu Deus, como é que uma pessoa pode enxergar o mundo? Eu tinha 16, 17 anos. Daquela maneira, visão ingênua e kit, imbecil do malandro brasileiro. Tenho também essa coisa da semana de 22, principalmente hoje, muito mais do que o Mário de Andrade, de perpetuar o mau caratismo, mesmo que o Mário fez aquilo do Macunaíma de uma maneira crítica. E você pega outros movimentos, como o Cinema Novo, a Tropicália, a perpetuação dessa síndrome de elogiar os nossos piores defeitos, de tecer ódios aos nossos piores defeitos. O próprio Chico, com a malandragem, com a precariedade do morro, a precariedade permanente da nossa cultura. Então, eu acho que esse ungido que nós estamos falando, ele trata de um universo muito kitsch, que foi todo pré-fabricado por esses intelectuais. E querendo melhorar o mundo, eles quiseram melhorar o povo e fizeram uma arte que não é nem barro nem tijolo, mas que talvez pela rede de entrelaçamento do próprio os catedráticos, os professores, os intelectuais, a mídia em geral, criou-se esse patamar inexpugnável. Olha, eu vejo um monte de artistas, desde crianças, pessoas, meus contemporâneos, pessoas que chegam a um patamar e falam assim, não, eu não posso, MPB eu não posso fazer porque tem o Chico, tem o Caetano, são gênios. Isso é uma cachape, sabe? E que ainda tem uma certa coragem de emular ser MPB, ou faz de uma maneira muito subserviente, sempre como tendo aqueles patamares inatingíveis. Você não tem, em outras palavras, você não quer tratorizar aquele cara, sai daqui que agora é minha vez. Não, isso não tem. E olha, sinceramente, você não está falando de um Einstein, ou nem de um Brahms, nem de um Berlioz, ou de um Bach. Você está falando de pessoas que, na minha opinião, eu quando fui querer me formar de música brasileira, eu escolhi os anos 50 para trás. Porque eu não consigo, os anos 60 para cá, sabe, MPB como Bossa Nova, MPB, essa MPB universitária, o Tropicália. A Tropicália, para mim, só tem para mim que eu realmente curtia mesmo, eram os Mutantes. Então, para mim, fica essa coisa afetada, de baixa qualidade, porque eu não consigo ouvir um disco do Chico Buarque, sinceramente,
e achar aquilo legal, achar aquilo uma porcaria, sabe? Eu acho que o cara não tem expressão, o cara não mexe um membro para cantar, tem aquela olhar de mosca morta, sabe? Eu não consigo, exceto uma música ou outra que eu acho que, pô, legal, Sabiá, uma outra ali, outra ali. Mas o resto, assim, para mim é de coisa de amador, parece que você está vendo com música de colégio, de ginásio, sabe? Isso é uma porcaria. E acho o Chico Caetano, o Caetano e o Gil, um pouco mais interessantes em determinadas áreas, mas são muito charlatães na sua grande maioria. E assim, aí você pega os peripatéticos ali, o Edu Lobo, o Gonzaguinha, eu não consigo, não suporto esse tipo de manifestação MPB, sabe? Querer ser uma... te parece cigarro, aqueles lights com filtros, sabe? Eu acho é uma porcaria, sabe? É kit, é cafona, e antes de qualquer coisa, é medíocre, e o que me deixa muito temerário em relação a tudo, que é um arcabouço assim, inexpugnável, de um consenso que se faz de toda a sociedade brasileira, que aquilo ali é a perfeição. Né? Então, eu tento, de uma maneira... E talvez isso seja bom para mim, no meu caso, que eu tenho que me fazer um esforço para poder ficar melhor e me melhorar e tentar fazer um trabalho cada vez mais que possa fazer frente a isso de uma forma ou de outra. Porque eu não consigo entender uma estética brasileira. Desde a semana de 22, eu acho que a gente aceitou um corrimão cultural, de uma estética cultural, que para mim é diametralmente oposta ao que eu gosto, ao que eu sinto, ao que eu entendo como valores, sabe, artísticos. Eu sou um cara que sou obsessivo, adoro estudar feito um louco, eu gosto de tudo bem feito, eu gosto das coisas caprichadas. Então você tem toda uma... E você tem uma coisa apolínea e não dionisíaca misturada a isso tudo, que é muito engraçado, porque a música brasileira, ela tem vamos supor que ela tem uma verve dionisíaca, talvez tenha tido, não sei se tem mais, no carnaval, uma explosão, bererê, bererê. Mas dentro da formatação da MPB, ela é muito mais apolínea, né? Ela é muito mais... controlada, arrumadinha. Ela quer emular um dionisíaco que não tem tônus vital para isso e acaba se tornando um pseudo-apolíneo. Enfim, eu acho isso tudo... o que acontece, eu acho que nós temos talvez aí vai desaguar do que você também entende pela sua área, que é esse ungido, né? Nós temos figuras imexíveis aí, né? Que você não pode, são sagradas, né? São monstros sagrados. E aí você poderia também emendar essa, porque eu acho que é uma coisa que ela permeia toda a nossa... É um padrão que permeia a nossa sociedade, principalmente a pensante, né? É por isso que eu para você isso, já sabia da tua posição, porque me parece ter um paralelo muito grande. Assim. Eu percebo que uma das coisas que a ditadura fez, né, a ruptura institucional, conhecida como ditadura, fez, é porque ela acabou prestando, de certa forma, um grande serviço àquilo que o Nelson Rodrigues se referia, falando de arte escrita, né? Livros, poesias e tal, que você podia ser considerado um grande artista sem nunca ter escrito uma linha sequer. O Nelson falava isso. Bastava você ter as duas opiniões que todo mundo quer que você tenha. Então você tem os amigos certos no lugar certo, e eu acho, Lobão, muita gente me pergunta assim, mas o que você pondera, você é um pessimista, não sei o que você acha que tem acontecido no Brasil nos últimos anos de importante? Uma coisa que eu acho importante é que começa a aparecer aqui e ali pessoas que não se identificam com isso, são pessoas bem informadas, ou seja, essa hegemonia desses ungidos que, na minha área, muitas vezes são pessoas que não gostam de estudar, ou pararam de ler, certo? Ou ficam repetindo, só lê aquilo porque acham que só aquilo pode ser lido. Essa hegemonia, eu acho que um pouco, na realidade, tem começado a aparecer pessoas que não têm medo. Porque, na realidade, se tem medo, né? Eu imagino que você já falou disso na área artística, as pessoas têm medo. Porque, de repente, se você emite uma opinião X, ou escreve um livro tal, ou faz alguma coisa, você nunca mais arruma emprego em lugar nenhum. Ninguém... É a tal da simonalização, Pondé, que eu sempre falo. As pessoas não conhecem muito o simonal. Eu acho que a simonalização é um modus operandi, uma prática
sombria e que permeia também todas as nossas áreas. Você fica queimado, como você, no meu caso, o termo de simonalizar, você vira, evapora, né? Eu lembro da história, eu entendo bem o uso que você faz da semanalização, porque eu lembro da história que aconteceu com ele. Então, é exatamente isso, você não arruma emprego, você não passa em concurso, né? Você, de repente, em avaliações, aí me referindo à vida acadêmica enquanto tal, de repente você começa, sabe aquela velha regra de para os amigos tudo, para os inimigos a lei, você começa a complicar o cotidiano institucional das pessoas e, no fundo, porque você tem, e não é nem que exista do outro lado sempre um rigor intelectual, sabe? Acho que quando você fala a sua crítica à MPB passa muito por aí, quer dizer, não é nem necessariamente que esteja um combate entre ideias. Se existisse um combate entre ideias, era uma grande coisa, né? Não. Isso mesmo é aquilo que o Russell Kirk fala quando ele desiste da universidade, o autor americano que a gente falava no começo, ele fala que a universidade se transformou num lugar de carreirismo. Quer dizer, existe da universidade porque a universidade é tomada por gente que quer fazer patrimônio na universidade. Quer dizer, e esse patrimônio não é nem comprar fazendas, porque nunca é possível. Esse patrimônio é tornar a universidade patrimônio dele. Então ele está no poder, ele administra a burocracia, ele administra a institucionalização, e aí, no final das contas, quer dizer, quando o Russell Kirk desiste da universidade, é um pouco nesse sentido de que é quase como se você tivesse que procurar caminhos do lado de fora. E eu acredito, apesar de ser conhecido por ser um pessimista clássico, é porque eu acho que o pessimismo sempre é um cuidado maior. O Roger Scruton escreveu um livro que saiu agora aqui no Brasil, traduzido como Vantagens do Pessimismo, né? Eu me refiro ao pessimismo assim, como uma espécie de controle de qualidade, inclusive muito perto da ironia, da autoironia, o que falta na esquerda em geral. Mas eu acho que tem aparecido figuras, né, que não têm medo. Não têm medo e essas figuras têm algum retorno, conseguem estabelecer algum tipo de rede de relações e de debate, e nesse sentido me parece que o mercado é mais rico do que a universidade. Sabe? O mercado é mais rico porque, de alguma forma, na sua promiscuidade, na sua violência, ele, de alguma forma, na medida em que tem mercado, ele deixa ter mercado, de alguma forma. Enquanto que, quando você está falando de Estado, quando você está falando de universidade, são instituições mais fechadas, então você consegue estabelecer essa semonalização a qual você referiu de uma forma muito mais eficaz, né? E no final das contas se perde o rigor. Eu gosto muito da expressão que você usa, em busca de rigor e misericórdia, sabe? Eu acho essa associação uma associação muito feliz, porque por um lado fala de uma busca, como a gente fala em filosofia, epistêmica, né? Uma busca de conhecimento um pouco mais sólido, e não dá para você ter um conhecimento um pouco mais sólido sem sofrer, né? É verdade. Sofre na vida interior, sofre na vida cotidiana, sofre nas relações, sofre das mais variadas formas. O Nelson Rodrigues, que é para mim um dos maiores autores que já existiu no Brasil, com certeza, sem dúvida, e que não recebe a devida atenção, transformam ele num crítico da família burguesa, né? É assim que a esquerda consegue suportar o Nelson. Crítico da família burguesa. O Nelson dizia que a razão é uma luta dolorida como a busca da santidade, né? Essa analogia. Quer dizer, e a relação entre o rigor e a misericórdia, porque talvez uma das melhores formas de você chegar a alguma forma de rigor é perceber o quão você precisa de misericórdia, na verdade. Porque se não existir misericórdia, você não consegue fazer nada, né? E é por isso que eu acho que como no começo da nossa conversa, me parece que o tema moral ele vem sempre antes, né? Moral. Ele vem sempre antes, a questão do caráter vem sempre antes. E é interessante como é um dos conceitos que a discussão política esvaziou, né? Não existe problema de caráter. Inclusive, quando algumas pessoas falam, não, o PT é corrupto no escândalo. Todo partido de esquerda sempre foi corrupto na história. Eu não estou dizendo que só os partidos de esquerda são corruptos, mas a corrupção, ela sempre teve ideologicamente justificada na sua forma sistemática. Ela está acoplada à sua própria ideologia, ela é uma indulgência que o partido faz. Não, nós podemos fazer, somos sendo superiores,
a gente pode se locupletar desse tipo de valor, né? Ou de antivalor. Isso é que eu acho que torna a coisa suja, né? Assim, asquerosa, né? Porque a corrupção é uma coisa que existe no ser humano, mas ela, enquanto um valor de manobra, né, ela fica muito mais asquerosa. E aí às vezes, eu tenho experimentado ao longo dos anos textos, eu sempre prefiro trabalhar com textos clássicos, né? Quando você fala da tua escolha da música brasileira antes dos anos 50, eu leio desse jeito. Quer dizer, Sim. eu tenho preferido trabalhar com textos clássicos do que trabalhar com os textos mais contemporâneos que já estão um pouco contaminados por essa ideia de que as ciências humanas salvam. Eu não acho que as ciências humanas salvam. Eu acho que as ciências humanas, perdão do uso da palavra ciência no caso, mas a gente usa ela normalmente, as humanidades, que eu prefiro do que as ciências humanas, eu acho que a função das humanidades é ajudar a que a gente consiga, de alguma forma, lidar com a nossa própria humanidade. E é assim que eu vejo a educação, né? Eu vejo a educação isso. Então, eu acho que seria muito mais rico, por exemplo, vou dar um exemplo de um autor raro, mas que tem começado a ser traduzido no Brasil, que eu acho um autor central para se pensar a moral, o ser humano, que é o Georges Bernanos, aquele francês, que inclusive morou aqui em Barbacena, em Minas, durante a Segunda Guerra. Eu acho que seria muito mais rico você trabalhar com alunos, autores dessa franja de uma filosofia e uma teologia que refletem sobre a natureza humana, do que você ficar ensinando para os alunos mecanismos de controle introjetados à la Foucault, certo? Que se transforma numa espécie assim, de mantra. Então, né, como tem na área da música que você falava, então, no mundo intelectual tem figuras assim, que se você não beija os pés, você não merece que seu aluno receba bolsa, certo? Se você não beija os pés, você não merece ter espaço em lugar nenhum. Quando eu acho que, na realidade, é muito mais rico. Se você lê Shakespeare, por exemplo, né? Se você lê Otelo, e você vê como a inveja, como é terrível viver com uma pessoa melhor do que você. Esse é o problema do Iago. Ele vivia com Otelo era muito melhor que ele, em tudo. Inclusive em relação às mulheres, né? Com a história da Desdémona e tal. Quer dizer, e o Iago não consegue viver com isso. Então, me parece que seria muito mais rico estar ensinando a teoria da inveja nas escolas do que estar ensinando luta de classes. Sabe? Mas luta de classes, na verdade, é inveja articulada, né? Né? E eu tenho uma coisa muito engraçada que desse livro que eu estava lendo, assim, uma pequena equação da inveja, assim, admiração mais rancor igual a inveja. Mas eu já pensei mais ou menos isso. No lugar do rancor, eu coloquei ressentimento. Sim, mas é mais ou menos isso. Uma revelação ruim, né? Uma coisa. E que com essa admiração impotente, né? Que você não consegue alcançar, que gera esse ressentimento, porque o rancor ele já tem uma coisa mais objetiva do que o ressentimento é apenas uma reação mesmo, né? E é meio que isso mesmo, né? E nós temos todo um sistema que legitima a inveja, né? Porque a luta de classes, e essa coisa também que a gente tem que falar uma coisa muito importante da coisa do ungido, que é a determinação, o determinismo. Acaba proclamando um direcionamento inexorável da história, em que ele, na verdade, é que inventou aquela vetor, aquela seta, aquela direção que tem que ser, na verdade, a banda toda tem que tocar de acordo com com o que ele ditou, na verdade, né? Porque aquilo é apenas um palpite, diga-se de passagem, bastante infeliz, que se torna um dogma, né? O determinismo histórico, ele nasce justamente da amputação transcendental, porque o cara vira o dono do destino, né? É meio que isso, né? Ele toma o lugar de Deus e do lugar da transcendência, como você estava falando, e na medida que ele toma esse lugar da transcendência, ele consegue exercer o poder e a violência. Então, é interessante como a política no lugar do sagrado, grosso modo, no lugar do transcendente,
o que ela, de alguma forma, emula de forma mais direta é a dimensão da violência do sagrado. Ela não existe. Agora tem uns autores franceses, chamado Alain Badiou e companhia, Alain Badiou e companhia, que fica falando de amor no cristianismo, tentando resgatar Paulo, né? Porque eles sacaram uma coisa que na política não existe amor na política. Né? Então, quando a política está no lugar do transcendente, o que ela exerce é a função da violência do sagrado, que gente como René Girard já estudou e outros. Né? Essa ideia de que durante muitos milênios e séculos, o sagrado sempre foi o lugar da violência, do sacrifício, do sangramento, da destruição, e não há uma espécie de ciclo vicioso do qual a gente não escapa. Eu, na realidade, eu já disse isso em alguns momentos, assim, pensando uma comparação entre política e teologia, na realidade, eu acho que toda a discussão política dos últimos 200 anos é um retrocesso em relação a qualquer reflexão política que a gente podia ter acerca da violência, do poder, da organização da vida, e esse retrocesso é graças, me parece, à vaidade daqueles que fizeram esse retrocesso. Por isso que eu insisto nessa ideia de que a gente ganharia muito mais estar estudando vaidade com jovens nas escolas do que estar estudando microfísica do poder, por exemplo, que é uma teoria que, na realidade, mostra o que qualquer pessoa mais ou menos inteligente percebe, que existe uma dimensão de poder em todas as relações e na forma de construção do conhecimento, dimensão essa justamente que ideias como humildade, como misericórdia, levam você a refletir e você tomar cuidado, porque quando você se acha no lugar da verdade, você, na realidade, se torna a pessoa mais perigosa, né? Por isso que eu acho que o ceticismo é tão importante, a ironia é tão importante. Mas, quem sabe, eu acho que no Brasil, apesar de a gente ter um 2016 aí pela frente bastante difícil, de certo modo, eu acho que o Brasil tem melhorado. Eu acho que o que eu estou falando é uma grande... Muita gente fala assim, pô, estou indo embora, não sei o que, estou indo embora, vou embora, não vou para lugar nenhum. Quer dizer, eu acho que 2016 e os anos que vem pela frente, acredito que a gente pode melhorar, inclusive na medida que a gente traz esse debate para a gente mais jovem, entendeu? Contanto que os empregos sejam mantidos, né? Porque as pessoas trabalham justamente nesse nível, né? Para calar aqueles que discordam deles, eles vão justamente nesse nível de desinstitucionalização. É a tal simonalização a qual você se referiu, né? Pô, maravilha, Pondé. Eu fico muito feliz de você também ter, mesmo com o seu pessimismo clínico, né, você poder sentir que há uma brecha da nossa atuação, que é justamente uma coisa que eu percebi, só para fechar, isso como até um estímulo para outras um patamar ali de muitos anos, mas, poxa, eu já vi comportamentos dos mais pusilânimes e tem todas as razões para ser, diga-se de passagem. Então, eu acho que, para alinhavar esse início da nossa conversa, eu acho que tem muita coisa para conversar e eu acho que tem muita gente com muita curiosidade de saber uma série de outras coisas e nós desvendarmos uma outra série de outras tantas, que, para começar esse ano, seria um ano para a gente escavucar um processo de qualificação de todos nós, da gente ter um pouco mais de rigor em relação à nossa performance no mundo, em todos os setores, principalmente na expansão do nosso afeto no sentido de afetividade mesmo, né? E interligar essa cadeia de pessoas que estão peitando, estão enfrentando isso, e que a gente precisa de abrir essa névoa que tem encortinada na nossa cultura, em nosso comportamento, em tudo isso, e acredito que nós tenhamos uma série de papos excelentes para a gente entabular a partir de agora. Eu acredito que nós estamos agora sendo britânicos na nossa meta, são 22 minutos. Pondé, eu só quero te fazer um convite para que a gente continue a bater papos como esse e as suas considerações finais do nosso hangout de hoje. Eu proporia que da próxima vez que a gente se encontre, entre outras coisas, a gente converse sobre o que significa ser um ermitão, certo? Boa! Um ermitão, inclusive urbano,
Sim, o que é solitude e o que é solidão, não é verdade? Porque isso faz parte da tradição de reflexão sobre espiritualidade, né? Que eu acho que é aí que está o tesouro maior das humanidades, é quando você aprofunda nesse sentido. A ideia de conversar um pouco sobre essa coisa do ser ermitão no meio de uma cidade, eu acho que seria uma ótima forma de a gente começar um papo, um nosso próximo papo. E eu também pensei em 2006, eu já gosto muito de ler, eu sou um viciado em leitura, por isso que eu acabei desistindo da medicina para a filosofia, porque eu percebi que na filosofia era o único lugar onde eu podia viver esse vício de alguma forma justificada, certo? Mas eu quero ler muito mais ainda em 2006, e para você ler muito mais, você tem que se retirar um pouco do mundo, você tem que marcar espaços em que você consiga viver exatamente essa coisa do ermitão. Então, acho que isso podia ser um belo tema para a nossa próxima conversa. Está assim combinado. Então, já estamos fechados que o nosso próximo papo já terá como pauta o ermitão. Ok? Ok. Pondé, foi um prazer, foi maravilhoso a nossa conversa. Estou muito feliz de a gente começar esse ano de uma maneira alvissareira, bacana, profunda, interessante. Espero que todo mundo que tenha visto tenha gostado. Um abraço enorme para você. E você também. Vou falar com o meu querido Alex para a gente já entabular o nosso próximo hangout, já com nossa pauta debaixo do polegar, que vai ser o ermitão. Falou? Beleza. Abraço para todo mundo e para você em especial. Um forte abraço, Pondé. Até a próxima, se Deus quiser.